Escuta, escuta. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Graça e paz seja com todo o povo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus ele possa lhe alcançar. Que o Santo Espírito do Senhor ele possa te acalentar, te abraçar, te aconchegar e dizer assim: filho amado do meu coração, filha amada do meu coração, sou eu que vou adiante de vocês, sou eu quem te trago livramento, sou eu quem te acalento, sou eu quem trago paz para o teu coração. Gorete, eu ando tão aflita, eu ando tão angustiada. A Bíblia diz assim, meus amados, não andeis ansiosos por coisa alguma. Começa a praticar a parte do descanso, onde a Bíblia diz assim, descansa, sou eu teu ajudador, sou eu teu marido, sou eu o teu filho, sou eu o teu consolador, porque Jesus ele faz todas as partes na nossa vida. Para você que não é mãe, quer tanto, anseia tanto ter um filho e está tão ansiosa, descansa. Deus visita ventre nessa tarde. Confia no Senhor. Não se turbe os vossos corações por coisas nenhuma aqui na terra. Tudo isso aqui é passageiro. Deus ele tem um ensinamento, ele tem um projeto a se realizar em nossas vidas. E esses nossos anseios, essas nossas preocupações, essas angústias de alma, apenas nos atrapalha de receber a nossa promessa mais rápido. Agora, mas você fala isso porque você não está vivendo o que eu já vivi. Você fala isso porque você não passou os momentos aos quais eu já passei, meus amados. Se eu fosse colocar, deixar aqui tudo que eu já passei na minha história, deixar tudo que eu já passei, o que eu vivi, os momentos de angústia, os momentos de desespero. Todo ser humano ele tem um processo. Eu costumo dizer que é o processo da largata. A largata ela entra no casulo como uma largata, né? Mas existe aquele processo dela entrar no casulo, passar um tempo no casulo e a saída dela. E o casulo, eu não sei se vocês já observaram, eu sou formada na área de ciências agrárias e eu já passei muitas, assim, algumas experiências as quais eu observo tudo, sabe? As pessoas podem até pensar que não, que eu sou eu tenho um pouquinho de déficit de atenção. Então, assim, qualquer coisa me tira do alvo. Ou seja, eu mudo de pensamentos muito rápido, eu mudo de atenção muito rápida, mas eu também presto atenção em algumas coisas que me chamam a atenção muito rápido também. E quando eu coloco assim para observar, eu digo detalhe por detalhe. E eu paguei uma cadeira de anatomia animal. E nessa cadeira a gente teve uma prática a qual a gente observava o processo da borboleta, o processo da largata. E é lindo. O casulo, ele transforma uma largata, que assim, é uma praga, é considerado uma praga para a plantação, mas que quando se torna uma borboleta é a coisa mais linda do mundo. Então, aquele processo da largata entrando no casulo, passando aquele processo dentro do casulo e saindo, existe borboletas lindas, principalmente a azul. A azul é perfeita. E costumo eu dizer que esse é o nosso processo, que todo ser humano ele tem que passar por esse processo. Não adianta você olhar um rostinho bonito, um sorriso de canto a canto e dizer assim, essa pessoa nunca sofreu na vida. Não se ilude. Principalmente quando você tem um chamado para a obra de Deus. O Senhor, ele trabalha de uma forma em você, a qual você vai ter que lidar com pessoas, a qual você vai ter que lidar com decepções, e o Senhor, ele vai te treinando para saber se você está apto a passar por algumas circunstâncias, a não se ferir com pessoas, a aprender a ouvir e perdoar, a aprender a viver e desapegar.
Porque existem coisas que você não pode levar para o seu cenário, existem momentos que você não pode levar para a sua história. Você tem que desapegar, principalmente do sofrimento, meus amados. O inimigo, ele trabalha na nossa história para que você se apegue, fique apegado a sofrer. Aprenda isso que Satanás, ele quer, na maioria das vezes, em nossas vidas. Ele quer que nós nos acostume com o sofrimento. E trabalha na nossa mentalidade a ponto de você acreditar que é Deus quem quer que você sofra. Olha como inverte, porque ele coloca na nossa mentalidade que Deus tudo pode. Se Deus não quisesse, Deus tiraria aquele momento. Mas não é assim não, meus amados. Existe um processo e a gente precisa estar apto. Assim como a largata, ela teve que entrar no casulo, não por vontade própria, mas porque existe a natureza. E a natureza teve esse processo, a gente também tem esse processo. Talvez você possa estar se questionando com o Senhor, dizendo assim: Senhor, por que o Senhor me permitiu passar por isso? Por que eu tive que passar por essa estrada, por esse momento, por essa angústia, por essa luta? Deus, eu não quero estar passando por isso. Aí o Senhor diz assim: olha, como um pai, ele sabe educar um filho, assim é o nosso Deus. Você acha que Deus daria mais coisa aos seus filhos? Não. Porém, ele tem que adaptar a gente a perdoar. Ele tem que nos moldar, não é nem adaptar. A palavra é inadequada para o momento. É moldar. Para que você saiba ouvir e não levar para a sua história. Para que você aprenda que dinheiro não é tudo na sua história. Para que você aprenda que hoje, se o Senhor quiser, Ele te coloca aqui. Se Ele quiser, Ele te tira. Não adianta você dizer assim: eu não vou sair. Nós não mandamos mais em nós. O servo, ele não manda mais nele, mas sim o seu Senhor. Se você é serva de Deus, se você é serva de Deus, se você é servo, se você optou, você escolheu o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. E eu não estou falando de ser, como o pessoal coloca, cristão. Cristão todo mundo é. Você não vai ouvir ninguém dizer assim: eu sou satânico. Eu sou candomblessista, eu sirvo a Satã. Não. Eu sou do candomblé, mas eu sou cristão. Eu sou do batuque, mas eu sou cristão. Eu sou de qualquer lugar, mas eu sou cristão. Interessante, né? Somos cristãos de boca. Somos cristãos de falar. E se você for para a Bíblia, quem é o verdadeiro cristão? Né? O que significa ser cristão? Cristão significa seguir a Cristo. Mas será que quando eu estou desobedecendo à vontade de Deus, quando eu estou enganando, quando eu estou mentindo, quando eu estou praticando as obras que agradam a Satanás, mas não a Deus, eu sou cristão? Meus amados, muitas pessoas dizem assim: mas eu não sei o porquê que eu estou passando por isso. Mas eu não... Meu amado, é a lei do retorno. Antes de tudo, ainda que Deus... Ele queira te livrar de algumas coisas, mas você abre legalidade para Satanás atuar na sua vida. Eu não posso acreditar que eu sou serva do Senhor Jesus Cristo e eu vou mentir e não vai ter uma consequência. Eu não posso acreditar que eu sou serva de Jesus Cristo e eu vá me prostituir e não ter uma consequência. Que eu não estou abrindo legalidade para Satanás. Que eu vá beber, que eu vá mentir, que eu vá adulterar, que eu vá levantar falso testemunho contra o meu próximo. E posso dizer em rede social que sou evangélica? Sou. Mas será que eu estou obedecendo ao meu Senhor? Será? Ou eu vou achar que servir ao Senhor é apenas cabelo, é vestes? A Bíblia diz que estreita é a porta que nos conduz à salvação. Por que é estreita, Gorete? Porque eu não posso mentir. Eu não posso. Não é só eu não quero. Eu não posso. Não posso estar diante da presença de Deus mentindo, levantando falso testemunho, caluniando pessoas, fazendo mal de outra pessoa, invocando a demônios para alcançar ou barganhar
outras pessoas para querer me sair bem em situações. Eu não sirvo a Deus. Além de eu estar enganando o mundo, eu ainda estou enganando a mim. Sabe por quê? Porque quando vier o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Eu tenho que ter o meu aprendizagem. O meu aprendizagem ele tem que ser intacto. Porque se não serve para eu aprender, do que me adianta estar dizendo que sirvo ao Senhor e não aprendo com os meus erros, e não aprendo com a minha história? Se eu mentir, se eu defraudei alguém, aí a gente vai até para o Novo Testamento, né? Tenho que restituir. Eu não posso magoar uma pessoa e não restituir ela, não. Eu não posso só pedir: me perdoe-me. Aí é problema teu, se tu quiser me perdoar, não é assim não. A lei de Cristo é diferente. Se eu perdoei ela, além de pedir perdão, eu ainda tenho que restituir ela. Eu ia falar sobre esse assunto, né, meus amados? Mas Deus, ele age como quer, ele fala como quer, e eu sou apenas instrumento. Eu não estou falando, meus amados, que ninguém é perfeito. Perfeição a gente não vai ter aqui na terra, porque quando a gente tiver perfeito, o Senhor vai nos colher. Seremos frutos. Vai cair do pé, vai ser cortado e vai ser retirado. Assim é a nossa vida, mas eu estou dizendo que a gente tem que saber a quem serve. Não adianta eu dizer que eu sou cristã e não praticar as obras de Cristo. Não adianta eu dizer, abrir minha boca e dizer: eu sou serva do Deus Altíssimo, e estar caluniando, mentindo, roubando, defraudando, magoando, utilizando as pessoas como benefícios próprios para a minha vida, quando me é útil. Postar em rede social é muito fácil. Só que você tem que ter convicção com a sua salvação. Aqui é passageiro, a salvação não. Quando a gente der de cara com o Espírito Santo de Deus, com Deus, nosso próprio Deus, vindo como nosso juiz, não vai ser como ele veio, como Jesus Cristo, não, para perdoar, não, tá? Quando Jesus Cristo vier como juiz, ele não vai tirar culpado por inocente, nem inocente por culpado. Agora, mas eu não sabia da Bíblia. Não sabia da Bíblia porque não quer. A Bíblia está aí para todo mundo estudar, como diz a Bíblia. Erra muito o homem por não examinar as Escrituras. Erro quando eu deixo de examinar a Bíblia para examinar o meu próximo. Erro eu quando eu deixo de examinar a Bíblia para estar olhando o A, B ou C. Problema de A ou B ou C. Mas eu quero ter convicção com meu Deus cada dia mais. Eu quero ter intimidade com meu Deus cada dia mais. Não pela minha luta, não pela minha aflição, não pela dor, mas pela presença de Deus, que assim, quando você tem a verdadeira convicção que você teve comunhão com Cristo, você não sabe viver mais longe dele. Quando você começa a se afastar, você começa a sentir o vazio. É um vazio terrível, que você não aguenta sobreviver longe da presença do Pai. Tem um louvor que diz assim: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver. Pois é, esse louvor, ele nos fala muito da presença de Cristo. Uma vez provada, jamais, 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 jamais você conseguirá viver longe. Essas pessoas que dizem que já teve a presença de Deus e volta a praticar as práticas do mundo, creio eu que ainda não experimentaram dos santos dos santos. Mas que a graça te alcance, que você possa ser